Shavuot Tov para todos, boa semana, que o Eterno nos abençoe. Hoje eu tenho a oportunidade de ter minha mãe aqui comigo. Ela está bem quietinha lá atrás, ela não vai nem levantar a mão, tenho certeza. Ah, ficou de pé. Que o Eterno te abençoe, minha mãe, você é muito amada. A todos os visitantes que aqui estão, que o Eterno possa abençoá-los. Muito obrigado pela presença de vocês. O Márcio veio também? Tem o nosso irmão lá da Bolívia, que o Eterno te abençoe. Amém? É Wesley o nome dele? César. O Eterno te abençoe, César. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela oportunidade que sempre temos, ó Pai, de cada Shabat estudar a Tua palavra. E nada é mais precioso, Senhor, do que esse bem que nós recebemos do Senhor. De ter a oportunidade de termos vida e vida em abundância na Tua presença. Reconhecemos que somos imperfeitos, reconhecemos os nossos pecados diante de Ti. E sempre quando lançamos as nossas orações diante da Tua face, não as lançamos, ó Pai, confiado nas nossas justiças, mas sim na Tua infinita misericórdia. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe grandemente, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, que possamos sair daqui, ó Pai, convencidos de tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Seja o menor dos Teus filhos ao maior deles, nós entendemos que a Tua palavra ela não volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. Por isso pedimos a bênção sobre todos que aqui estão, sobre os nossos irmãos da internet, que haja paz sobre nós, alegria, que possamos transbordar a Tua presença e que venhamos refletir a luz da Tua glória. Por isso seja o Teu nome exaltado e glorificado na vida dos Teus filhos. O Senhor tem toda a liberdade para falar conosco através do Teu Espírito. O Senhor deu ordem aos Teus anjos para nos guardar e nos proteger. É o que nós te pedimos no nome de Yeshua. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar acerca do retorno. Nós vamos estudar um pouquinho desse caminho que nós todos propomos para as nossas vidas, a oportunidade que nós temos de trilhar esse caminho que Elohim nos deu. E eu queria falar da responsabilidade que nós temos por estar vivendo esse caminho, Rogério. E quando nós falamos de retorno, eu não falo simplesmente do retorno do judeu, eu não falo simplesmente do retorno do gentio, mas eu quero entender que esse retorno que Elohim estabeleceu para o homem, ele estabeleceu para a humanidade. Lógico que ele colocou cada um nas suas posições, cada um com a sua responsabilidade, talvez com um grau de responsabilidade maior do que o outro, ou talvez uma nação com uma referência maior do que a outra, como é o caso da nação de Israel, que possui uma responsabilidade maior, porque recebeu muito mais da parte de Elohim. Mas eu quero falar desse retorno pelo qual toda a humanidade recebeu esse chamado. E quando nós falamos, hoje, quando nós estávamos aqui na parte da manhã, a pastora Sandra falou acerca do nosso Foden, que o intuito, o principal objetivo dele é de chamar as pessoas ao retorno, aquelas que desejarem retornar para Elohim. E nós precisamos entender que retorno é esse que nós falamos. Quando nós falamos retornar, qual é o sentido dessa palavra? Porque quando um judeu, ele escuta a palavra techuvá, Roberto, ele entende o que ele precisa fazer e para onde ele precisa retornar, Léo. É nesse contexto que nós precisamos observar que quando nós falamos no termo retornar, nós precisamos ter o mesmo entendimento que o judeu tem quando ele ouve a palavra techuvá. Porque se nós fugirmos dos principais conceitos que norteiam o retorno, nós faremos um retorno, pastora Sandra, que não nos trará nenhum proveito espiritual para as nossas vidas, não nos trará o verdadeiro sentido de retornar. Porque você vai ver que o retorno ele está baseado, ele tem duas colunas que são essenciais para que o retorno ocorra verdadeiramente, para que ele seja verdadeiro, para que ele seja baseado na palavra. E é isso que nós precisamos viver nos nossos dias. É isso que nós precisamos buscar. Quando nós falamos de retorno, nós podemos fazer a seguinte pergunta: para onde nós temos que retornar? Ou por que a necessidade do retorno? Esse estudo dessa noite, ele tem o intuito de responder essas perguntas. Para onde eu preciso retornar? E qual é a necessidade? Por que existe a necessidade do retorno? Eu preciso saber para onde, como eu preciso retornar e qual é a necessidade desse retorno, né?
Para que eu entenda essas perguntas, irmãos, eu preciso primeiro dar o significado da palavra retorno. Se você olhar no nosso dicionário, retorno quer dizer ato ou efeito de retornar, regresso, voltar, reaparição, devolução, restituição, dádiva em compensação ou presente. Esse é o conceito no nosso dicionário, na língua portuguesa, sobre o conceito de retorno. A Vulgata Latina traduziu a palavra retorno, que no original quer dizer techuvá, como sendo arrependimento. O significado de arrependimento é pesar por alguma falta cometida, negação ou desistência de algo feito no passado, auto-virtude religiosa que consiste em um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento pregresso. Quando você escuta o significado de arrependimento e você também escuta o significado de retorno no português, você vai ver que os dois são similares. Eles têm algo em comum. Mas o que mais diferencia da palavra retorno e da palavra que a Vulgata Latina estabeleceu como arrependimento é o conceito, Robertinho, de como eu preciso fazer para retornar. Não é o significado, mas sim quais são as ferramentas que eu preciso utilizar para retornar. É aí que está o grande problema. Porque quando o judeu ouve essa palavra techuvá, ele compreende na hora o que ele precisa fazer para retornar. Ele já sabe quais são as ferramentas que ele precisa utilizar. Ele já sabe para onde ele precisa ter como referência e para onde ele precisa ir. Ou seja, o simples termo techuvá, essa simples palavra traduz para ele para onde ele precisa ir, quais são as ferramentas e para quem ele precisa retornar. Quando nós falamos de arrependimento, nós entendemos para onde nós precisamos ir, Léo. Nós compreendemos que nós precisamos voltar a nossa face para Elohim. Nós entendemos que nós precisamos nos arrepender do nosso comportamento, mas nós não podemos esquecer quais são as ferramentas que me fazem alcançar esse verdadeiro arrependimento. É aí que está a grande questão. Não é no conceito das palavras de retornar e arrependimento, que eles são similares. Mas eu quero mostrar as verdadeiras ferramentas que se encontram quando o judeu escuta a palavra techuvá. Eu até coloquei aqui, a palavra retornar em hebraica significa techuvá. Techuvá. A grande diferença que encontramos na palavra techuvá aqui em português aproxima-se mais do termo retornar, e a diferença entre a palavra arrependimento, traduzida pela Vulgata Latina, não está no seu significado, mas sim no entendimento que devemos ter para nos arrepender, ou no caso aqui em questão, de fazer um verdadeiro retorno. Irmãos, e por que nós precisamos retornar? Quando Elohim fala assim, retornai-vos, arrependei-vos, por que nós precisamos retornar? Qual é essa necessidade? Por que Elohim proclama e estabeleceu isso para toda a humanidade? Por isso que eu quero sair aqui simplesmente do conceito do judeu ou de um gentio, mas eu quero fazer algo global, abrangendo a todos, a humanidade. Elohim chamou a humanidade para que retornasse. Retornasse ao quê? Por que nós precisamos retornar? Vamos ver por quê? Vai comigo lá em Bereshit, no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 1, para que a gente entenda por que e para quem precisamos retornar. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a gente já estudou muitas vezes essa porção, que tem por nome Bereshit, que é o princípio. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, diz assim, ó, então Elohim disse, façamos o homem, aqui na minha tradução está assim, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes no mar, as aves no ar, os animais e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Portanto, Elohim criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Elohim os criou macho e fêmea. Ou seja, no princípio, quando Elohim estabeleceu e criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós já estudamos esses termos em hebraico.
Ou seja, Elohim fala que quando ele estabeleceu a sua imagem e semelhança, é a única criação que pode ser elevada espiritualmente. Ou seja, possui a essência de Elohim. Quando Elohim estabeleceu o homem, ele estabeleceu o homem com a mesma essência, com o mesmo caráter, com a mesma imagem, não a imagem física, mas uma imagem espiritual. Aqui é a verdadeira essência do homem, é a verdadeira origem do homem, Robertinho. Mas quando nós estudamos sobre essa origem, que nós entendemos que o verdadeiro caráter de Elohim, ele foi introduzido no ser humano, nós compreendemos que ali houve um grave erro logo após. Quando o homem deixa que o pecado entre no seu coração. Se a gente estudar, a gente observar lá no capítulo 3, você vai ver que a grande questão que fez com que o homem perdesse essa verdadeira imagem, essa verdadeira essência, esse verdadeiro caráter, foi o grave erro que o homem teve de fazer com que o pecado entrasse no seu coração e fizesse ali uma separação entre a verdadeira imagem que Elohim criou o homem para a imagem que o homem passa a ter naquele momento. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 1 até o verso 24, eu preciso ler com vocês. Diz assim, ó, ora a serpente era mais astuciosa em qualquer animal selvagem feito por Adonai, Elohim. Ela disse à mulher, Elohim realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim. Você consegue entender pela essa tradução? E acompanhando pela Bíblia de vocês, dá para compreender, não dá? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores dos jardins. Mas acerca do fruto da árvore do meio do jardim, Elohim disse, você não deve comer dele nem tocá-lo ou morrerá. A serpente disse à mulher, não é verdade que vocês morrerão. Elohim sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Elohim, conhecedores do bem e do mal. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Também deu a seu marido que estava com ela e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Por isto costuraram folhas de figueira para fazer tangas para si. Se a gente observar, quando a pastora Sandra falou aqui, ou seja, essa nudez aqui faz com que eles, no momento que o pecado é introduzido, que eles perderam a verdadeira essência, aquela roupagem espiritual, aquela característica espiritual, o caráter de Elohim. Aqui eles se tornaram nus. Deixa eu acompanhar pela minha tradução, a tradução de vocês que é melhor. Eu parei no verso 7. Então foram abertos os olhos, verso 8. Então ouvindo a voz do eterno Elohim, que passeava no jardim pela veração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do eterno Elohim entre as árvores do jardim. Mas chamou o eterno ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Elohim, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o eterno Elohim à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o eterno Elohim à serpente, por que fizeste isso? Maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e entre o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse, porque deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das árvores do campo, das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornará. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Pois o eterno Elohim fez o eterno Elohim vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
Presta atenção no verso 22. Então disse o eterno Elohim: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. O eterno Elohim, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. Para lavrar a terra de que fora tomado. Se você observar, irmãos, você vai ver que neste momento aqui há um rompimento da relação entre o homem e o seu Criador. Aquela verdadeira essência que Elohim estabeleceu, que nós lemos lá em Gênesis no capítulo 1, no verso 27, que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Essa semelhança ela foi rompida neste momento. Ou seja, essa característica espiritual, essa vestimenta espiritual, o homem a perdeu. Nesse momento Elohim começa a estabelecer todo um processo, todo um plano para estabelecer de volta esse relacionamento com a humanidade. Elohim estabeleceu os patriarcas, dos patriarcas descendeu a nação de Israel, da nação de Israel foi estabelecida a Torá, da Torá foi estabelecido o Mashiach, dentro do Mashiach foi estabelecido todos os profetas e os apóstolos, ou seja, esse foi o plano que Elohim estabeleceu para trazer de volta esse relacionamento com o seu povo. E quando nós falamos de retorno, nós estamos falando de voltar para essa essência, na imagem que Elohim estabeleceu para a humanidade. Esse é o retorno, irmãos, que nós precisamos trilhar. E o que nós precisamos observar é as ferramentas, Roberto, que nos faz alcançar esse retorno estabelecido por Elohim. Porque se eu fujo, quando Esdra estabelece juntamente com Neemias o retorno para Jerusalém, ele sabia que ele precisava das ferramentas necessárias para que esse retorno ocorresse de forma verdadeira. O que Esdra faz em primeiro lugar? Ele pega a Torá e lê diante do povo. Vai primeiro ao sacerdote, pega a Torá e expõe diante de todos para que esse retorno fosse verdadeiro. Sólido, é isso aí, pastora Sandra, a palavra mais correta. A partir desse momento, ou seja, quando há o rompimento da relação do homem com o seu Criador, com o seu Elohim, Elohim, na sua infinita misericórdia, começa a trabalhar para que o homem retorne a seu estado original. Ele estabelece os patriarcas, como eu falei, a nação de Israel, ele concede a Torá, ele estabelece o Mashiach. O homem precisa retornar ao seu estado original, ao seu estado espiritual, ao seu Criador. Irmãos, quando um judeu ouve a palavra Teshuvá, olha o que ele entende. É assim que o judeu se sente quando ouve a palavra Teshuvá. Ele sabe que essa palavra o chama para a sua origem, para a sua essência, para o seu Criador. E ele tem a plena consciência de que não conseguirá retornar fora do contexto da Torá. O judeu ele tem plena consciência que ele não fará uma Teshuvá fora do contexto da Torá. Para os irmãos que estão aqui, Torá significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, esses 5 livros, eles possuem histórias, exemplos de vida, e leis e mandamentos, ensino, instrução, vida para mim e para você, para que nós venhamos retornar para o nosso Criador, para que a gente conquiste novamente aquela essência original de quando Elohim criou o homem. Eu acredito, irmãos, que nós não, nesse corpo material que nós vivemos, nós não alcançaremos essa imagem e essa semelhança na sua plenitude. É o que Paulo fala, que nós estamos num corpo incorruptível. Corruptível. Mas quando nós saímos desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, aí assim o veremos face a face. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, nós precisamos trabalhar no nosso cotidiano essa volta para essa essência, para essa origem. Irmãos, quando o homem, em geral, precisa trabalhar para o retorno ao seu Elohim, ao seu Criador, não existe, grava isso na palavra e eu vou te mostrar, não existe retorno para Elohim fora do contexto da Torá e fora do contexto do Mashiach. Não existe, fora do contexto da Torá e fora do contexto do Messias, do Mashiach, Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias, a pastora está querendo que eu fale. Ou seja, você não consegue retornar para aquela verdadeira imagem
sem você ter Jesus na sua vida, sem você ter o conceito da Torá estabelecido sobre mim e sobre você. Eu vou te mostrar isso na palavra. Porque, irmãos, o grande problema que existe hoje é quando nós falamos e fazemos uma diferenciação de Yeshua e a Torá. Quando eu falo da Torá, eu vejo na exatidão a Yeshua. Quando eu falo de Yeshua, eu vejo na exatidão a Torá. É o que João fala. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele falava do Mashiach. Ele falava que o Mashiach veio em plenitude, ele veio e se fez carne, representando na plenitude a Torá e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Você não pode tirar o contexto da Torá quando nós falamos de retorno. Vá lá em João no capítulo 14 para você ver isso. Primeiro, acerca do Mashiach. Você não pode tirar Jesus, o Messias, e falar de retorno. Se você tirar, não tem como ter retorno. Não tem. Irmãos, os judeus, eles ensinam isso, tá? Não ensinam na pessoa de Jesus, mas eles ensinam isso. Se você lê os 13 princípios que Maimônides descreveu, você vai ver que aquele judeu, aquele homem que não crê no Mashiach, ele nega toda a Torá, todos os profetas e todo... O que eu falei? Yeshua? Desculpa. Maimônides ensina que todo aquele judeu que não crê no Mashiach, ele rejeita a Torá, os profetas e todo o ensinamento que Elohim estabeleceu. Eles entendem que a crença no Mashiach é algo necessário para que haja um verdadeiro retorno. Embora não visualize a pessoa de Yeshua, mas eles acreditam nesse termo. Mas eu creio que um dia eles, como diz Paulo, e todo Israel será salvo. Amém. Em João no capítulo 14... no verso 1, você vai ver que nós não podemos falar de voltar para a nossa origem, de voltar para o nosso Criador, sem a figura de Jesus, sem a figura de Yeshua HaMashiach. Em João, no capítulo 14, no verso 1, diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Elohim, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-la teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vás. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Yeshua fala, ninguém volta à sua origem, ninguém faz um retorno sem o Mashiach, sem Jesus, sem Yeshua, sem reconhecê-lo como o Filho de Elohim. Aquele que tira o pecado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ela é verdade. É o caminho, e a Torá é a verdade, e ela é a vida. Amém. 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 O Léo está falando que aqui no verso 6 ele declara a Torá. Porque a Torá, o salmista no capítulo 19, ele diz que ela é caminho, ela é verdade e ela é vida. Amém. 119. Ou seja, nós não podemos fazer um retorno sem a base do Mashiach, sem a coluna do Mashiach, sem a coluna de Jesus, o nosso Messias. Da mesma forma, irmãos, eu não consigo fazer um retorno sem a coluna da Torá. Porque é o que eu disse, se você enxerga a Torá de uma forma diferente de Yeshua, você está fora do contexto dos profetas. Você está fora do contexto que Elohim estabeleceu no Monte Sinai, porque Yeshua ele expressa a imagem do Elohim vivo. A Torá expressa o caráter de Elohim. E Yeshua ele veio para cumprir na sua plenitude, é o que ele diz em Mateus capítulo 5. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas sim vim para cumpri-las. Ou seja, dentro desse contexto, quando a gente entende que a coluna do Mashiach se encontra para o retorno, nós precisamos também observar a coluna da Torá para este retorno. Se você olhar lá em João no capítulo 5, vai lá comigo. João no capítulo 5. No verso 45, Yeshua diz assim, ó: não penseis
que eu vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa é Moisés, em quem esperai. Ele está falando da Torá. Quem vos acusa é Torá, porque Moisés representa a Torá. Olha o verso 46. Se cresces em Moisés, ou seja, na Torá, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como creríeis nas minhas palavras? Ele está falando, se você não consegue entender a importância, a estrutura, a coluna da Torá na sua vida, você não vai conseguir compreender de mim, porque ela escreve ao meu respeito, ela fala da vida. Quando ele expressa aqui de Moisés, ele está falando dos escritos, da Torá que Moisés escreveu e deixou para toda a nação de Israel, para toda a humanidade. Ou seja, se vocês não crerem em Moisés, não crerão em mim também. Não terão essa crença no verdadeiro Mashiach, porque a Torá expressa a minha imagem. Para falar de um retorno, eu preciso ter essas duas colunas estabelecidas. Irmãos, não existe o retorno fora dessa coluna. Se esse retorno for estabelecido fora dessa coluna, ele será um retorno superficial, sem estrutura, sem um contexto de eternidade, sem base, Léo. E eu causo divisões, e as pessoas não entendem para onde ela precisa retornar. Ela se baseia em conceito americano, em europeu, em oriental, e assim vai. E vai vivendo para várias doutrinas e denominações, sem um conceito verdadeiro da coluna da Torá e da coluna do Mashiach. Você vai ver que todos os profetas que anunciam acerca do retorno, eles sempre colocam o Mashiach e a Torá unidos. Sempre colocam, irmãos, eu já falei isso aqui diversas vezes na congregação. Qual é a importância para nós da Torá, Léo? É de preservar a salvação que Elohim nos deu. Quando Elohim tirou a nação de Israel, ele tirou a nação de Israel com as suas idolatrias do Egito. Tirou com seus desejos carnais, ou seja, com seus pecados, com seus defeitos, com as suas imperfeições. Eles não tinham nem recebido a Torá, pastora Sandra. Talvez tinham um pouco do conhecimento dela, bem pequeno. Mas eles receberam a salvação representada ali pelo Cordeiro quando eles saíram em Peça, sem a Torá. Porque a Torá, ela serve para que você preserve a salvação que Elohim te deu, como ele deu para a nação de Israel. Amém. Explique isso aí melhor, que é um pouco complexo essa frase. A justificação é a consagração, é a escolha de Elohim. Elohim escolhe Israel para ser um povo, para carregar a salvação. Amém. Então, chama uma investidura, Amém, que independe da personalidade. Amém. Porque depois vai ser trabalhada a natureza carnal. Amém. É você com seu defeito. Com seus defeitos, com as suas falhas, com as suas fraquezas, e eu também. Então, independe dessa personalidade. Ai, irmãos, é nesse contexto que eu quero expressar para vocês. Às vezes nós procuramos falar assim, mas Elohim não quer se relacionar comigo por causa da sua estrutura e da minha estrutura. Irmãos, por causa dos meus pecados, Elohim deseja relacionar conosco. Ele não deseja relacionar para quem quer viver na prática do pecado, mas ele deseja relacionar, Robertinho, daqueles que querem ser livres da sua natureza carnal, das suas lutas, das suas imperfeições. Nesse contexto entrou a nação de Israel, e nesse contexto precisamos nós entrar. Ou seja, dentro desse contexto da Torá, de trabalhar a nossa perfeição, de trabalhar os nossos defeitos, de trabalhar os nossos erros e alcançar a verdadeira origem que nós possuímos. Jeremias, se você for comigo em Jeremias no capítulo 31, vai lá comigo. Irmãos, eu não quero fugir do verdadeiro sentido desse estudo. Por que nós precisamos retornar e como faremos para fazer um verdadeiro retorno? Jeremias no capítulo 31. Você vai ver aqui que o profeta Jeremias, quando ele anuncia de uma nova aliança, da Brit Hadashah, quando ele fala de um contexto de uma aliança que a nação de Israel não preservou ou não permaneceu, e que Elohim ia estabelecer uma nova aliança. Ele, em momento nenhum, ele faz separação do Mashiach, e em momento nenhum ele faz a separação da Torá. Mas ele faz uma união
dessas duas pedras fundamentais para mim e para a sua vida, essas duas colunas fundamentais para mim e para a sua vida. Aqui em Jeremias, no capítulo 31, no verso 31, ele fala assim, ó. Eis que estão chegando os dias. Deixa eu acompanhar Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança, ou seja, um abrir de Hadashah, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança, quando eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porém a minha Torá dentro deles e as escreverei em seu coração. Serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará ao seu companheiro, membro de sua comunidade, ou a seu irmão, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, colocarei a minha Torá no seu coração. Quando a gente estuda essa palavra do profeta Jeremias, você vai observar que no verso 31, ele inicia falando a respeito do Mashiach. O verso 33 está claro aqui para mim e para você que ele fala da Torá. Eu colocarei, na sua tradução está as minhas leis. Colocarei a minha Torá nos seus corações. Está claro para mim e para você que a base da Torá já aqui se encontra. Mas vamos observar aonde que o profeta Jeremias fala acerca do Mashiach. No verso 31 ele fala assim, ó. Leia comigo novamente. Eis que estão chegados os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança. Vai comigo em Lucas no capítulo 22. Amém. Vai em Lucas capítulo 22 comigo. Guarda essa palavra aí. Farei uma nova aliança. Um abrir Hadashah. Lucas capítulo 22, verso 20. Você lembra quando o Shula estava ensinando aqui que Yeshua, quando estava que ele estava sendo crucificado, e logo antes de morrer, ele chega e fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ensinou o quê? Ele estava querendo mostrar que quando ele estava proferindo aquelas palavras, era para que os discípulos que ali estavam reportassem os seus pensamentos e as suas mentes aos Salmos capítulo 22. Da mesma forma, Yeshua aqui no capítulo 20 do livro de Lucas, quando ele repete esse verso, automaticamente os discípulos já sabiam o que ele estava dizendo. Qual era o texto que ele estava se referindo? Aqui em Lucas no capítulo 22, olha no verso 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice da Brit Hadashah. Os discípulos automaticamente levaram as suas mentes para Jeremias no capítulo 31, verso 31. Isso aí é peça, é que nós vamos celebrar no mês de abril agora. Ou seja, quando o profeta Jeremias fala que farei com eles uma nova aliança, ele está se referindo ao Mashiach, a aliança com o Mashiach, do sangue do Mashiach. E ele coloca o sangue do Mashiach juntamente com a presença da Torá. Ou seja, esse contexto ele não pode ser separado de um verdadeiro retorno, Léo. Aqui nós estamos, Francisco, mas se você olhar em Jeremias no capítulo 31, Elohim começa o texto falando assim, farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não está falando dos estrangeiros. Não está falando aqui fora do contexto da nação de Israel, mas está falando da nação de Israel. Vamos ver fora desse contexto, colocando as nossas vidas nesse contexto, para você entender que todas as vezes que os profetas profetizaram a salvação sobre nós, sobre os gentios, sobre os estrangeiros, você vai ver que eles também sempre nortearam dentro desses dois conceitos, a Torá e o Mashiach. Vai lá comigo, lá em Isaías no capítulo 56. Isaías 56. Leia só o verso 1 primeiro. Você vai ver que ali você já vai encontrar Yeshua. Leia o verso 1.
Amém. Ele está falando de quem? Pois a minha salvação está prestes a vir, e a minha retidão prestes a manifestar. Se você continuar, você vai ver que ele coloca aqui o Mashiach, e ele vai colocar dentro do contexto do Shabat, da minha aliança. Olha só, vou voltar no verso 1. Eis o que diz Adonai, observe a justiça, faz o que é certo, pois minha salvação está próxima, minha retidão será revelada. Feliz a pessoa que age dessa maneira, quem permanece firme nisso, que guarda o Shabat, e não o profana, e se mantém longe da prática do mal. Um estrangeiro que se une a Adonai, ou seja, está falando da gente, nós estamos inseridos nesse contexto. Um estrangeiro que se une a Adonai não se deve dizer, Adonai me separará do seu povo. Também o eunuco não se deve dizer, sou apenas uma árvore seca. Pois eis o que diz Adonai, quanto aos eunucos, que guardam os meus Shabats, que escolhem o que me agrada, e se apegam à minha aliança, em minha casa, nos meus muros, lhe darei poder, e um nome maior que o de filhos e filhas, e lhe darei um nome eterno, que jamais será eliminado. E os estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai, e são seus servos, todos os que guardam o Shabat, e não o profana, e se apega à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada Beit Tefilah para todos os povos. Ou seja, ele fala, aquele que guardar os meus Shabats, aquele que crer na minha salvação, aquele que abraçar a minha aliança. Abraçar a minha aliança. Interessante essa frase, né? Abraçar a minha aliança. O que quer dizer abraçar a minha aliança? Que aliança é essa que o profeta está dizendo? A aliança estabelecida no Monte Sinai, a aliança estabelecida com Abraão, a aliança estabelecida com Isaac e Jacó, ou seja, abraçar essas alianças que eu estabeleci para a nação de Israel, pelo qual vocês estão fora desse contexto, mas aqueles que me amarem e fizer dessa aliança como a sua aliança, eles terão um nome maior do que o dos filhas e filhos. Nós estamos inseridos nesse contexto, Léo, mas nunca falando de um retorno fora do Mashiach e fora da Torá. Senão é um retorno superficial. Irmãos, por que nós falamos diariamente aqui nessa congregação acerca dessa... Eu já disse, a pastora Sandra pode até discordar disso. Você pode sair dessa congregação, você pode discordar da liderança dessa congregação, você pode congregar aonde a sua mente imagina que é o melhor lugar para você congregar. Mas todos aqueles que são contra esse retorno, contra o retorno da Torá, contra o retorno da Mashiach, contra o retorno do Mashiach, aqueles que são contra, eles não estão seguindo o caminho de Elohim. Eu creio na salvação de muito dos cristianismos, que tem muitas pessoas sinceras, e eu os coloco em posição superior a mim. E os seus olhos serão abertos, eu creio nisso também. Porque nós precisamos retornar no contexto da Torá, irmãos. É nesse contexto que nós precisamos retornar. Porque quando nós fazemos um Mashiach fora do contexto da Torá, nós estamos pregando um Jesus romano. Não um verdadeiro Mashiach, não fazendo um verdadeiro Teshuvah. As pessoas têm conhecido, eu falo isso diversas vezes, o verdadeiro Mashiach, mas têm aprendido do falso. Yeshua você não pode separá-lo do Shabat. Yeshua você não pode separá-lo das festas bíblicas. Yeshua você não pode separá-lo do contexto da sua nação. Os que abraçarem a minha aliança, é o que diz o profeta Isaías. O que o profeta Isaías quis dizer quando disse abraçar a minha aliança? Irmãos, é uma pergunta que nós precisamos fazer. O que quer dizer abraçar a minha aliança? Será que é só pegar a Torá e fazer o cortejo com ela aqui abraçadinho? O que quer dizer esse contexto? Abraçarem a minha aliança. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Só que para eu entender sobre abraçar a minha aliança, eu preciso estudar algo que nós já estudamos aqui diversas vezes. Irmãos que saíram dessa congregação, não abandonem o Shabat. Não abandonem a Torá. Não abandone as festas bíblicas. Não abandone esse retorno. Não abandone o amor à nação de Israel. Não abandone o amor aos seus irmãos judeus. Não seja um antissemita. Não entre para o caminho daqueles que durante milênios trabalharam para a destruição da nação de Israel e para as suas verdadeiras leis e verdade que eles
sustentam diariamente. Nós precisamos, esse que é o grande problema, é porque Elohim trabalha, pastora Sandra, para tirar as pessoas desse conceito, e tem pessoas que estão aqui querendo retornar para esses conceitos, voltar, né, para esses conceitos. Para que a gente entenda sobre essa questão de abraçar a aliança, nós precisamos estudar algo que nós já estudamos diversas vezes. Qual é a nossa identidade, irmãos? Se nós não tivermos a nossa identidade madura e reconhecida nas nossas vidas, nós estaremos aqui a cada Shabat secando gelo. Secando gelo, literalmente secando gelo, Léo, que eu não vou estar produzindo aquilo que é necessário que eu venha produzir na minha vida. Não gera fruta, eu seco e o negócio ali continua molhado. Ou seja, eu estou aqui tentando trabalhar a minha vida espiritual, só que eu não saio do lugar, porque eu não entendo a minha obrigação como servo de Elohim, entendendo a minha posição espiritual, quem eu realmente sou. Se você não sabe quem você é, como você vai querer chegar em algum lugar? Se você não tem um entendimento quem você é, você não vai ter um objetivo futuro. Você não vai saber aonde você vai chegar. Qual é a nossa identidade? Eu não preciso nem explicar a sua identidade. A própria palavra vai te explicar. Eu sou estrangeiro ou eu tenho uma identidade judaica? Eu sou estrangeiro ou eu tenho uma identidade judaica? Se eu falar fisicamente, todos vocês são orientados a essa congregação de falar que vocês são brasileiros. Fisicamente. Se um dia o exército do Brasil precisar de vocês, qualquer homem aqui dessa congregação, nós temos por obrigação defender o nosso país, servir ao nosso país. Mas eu estou falando aqui num contexto espiritual. Qual é a nossa identidade? Quem é a nossa referência? Aonde nós olhamos? De onde está a nossa verdadeira origem, Léo? De onde virá o meu socorro? De onde virá? De qual essência é o Mashiach que me gerou? Que eu fui gerado pelo Mashiach. O Mashiach me trouxe a essa comunidade, me fez participante dessa herança. Vá lá em Efésios no capítulo 2 comigo. Irmão, se você entende a sua identidade, você não volta para o contexto do cristianismo. Porque você vai ver que o cristianismo está totalmente alheio a essa verdadeira identidade. Não volta para o cristianismo. E quando eu falo cristianismo, eu entro dentro do contexto de Roma, dentro do contexto do evangelismo que hoje é pregado e ensinado em muitos casos. Existem muitas pessoas sinceras e verdadeiras. Em Efésios, no capítulo 2, olha o verso 11, leiam comigo, acompanhando com os teus olhos, mas deixa eu ler. Diz assim, por isso lembre-se do seu estado anterior, vocês gentios por nascimento. Presta atenção nessa tradução, que ela é mais explicativa do que a nossa. Olha só. Por isso lembre-se do seu estado anterior, vocês gentios por nascimento, chamados incircuncisão, por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão. Naquele tempo não tinham Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel, da comunidade de Israel, está dizendo. Eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Elohim. Estavam neste mundo sem esperança e sem Elohim. Vocês estão entendendo na minha tradução? Está dando para entender? Amém. Mas eu perdi aqui onde eu estava lendo. Aqui é difícil achar o 13, pessoal. Achei. Agora, porém, vocês que estavam longe, foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, Jesus. Porque Ele mesmo é o nosso shalom, a nossa paz. De nós fez um só e derrubou a mitzvah, a parede que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá. Que inimizade é essa? A inimizade entre você e Elohim. Porque a Torá, ela enfatizou, pastora Sandra, o seu e o meu pecado. Não é a inimizade que Yeshua destruiu a Torá. Mas ele está mostrando aqui que a inimizade gerada pela Torá na minha vida, que separou de Elohim, e Yeshua veio e destruiu.
com os seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo, e dessa forma trazer a paz. E reconciliar com Elohim em um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando deste modo essa inimizade em si mesmo. Também ao vir, anunciou as boas novas de paz a vocês que estavam longe e de paz aos que estavam perto. Notícias que por seu intermédio todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. Olha o verso 19. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem... Eu vou perguntar, nós somos brasileiros? O que somos? Mas agora eu quero perguntar no contexto espiritual. Nós somos estrangeiros? Não. Nós somos forasteiros? Não. Quem diz isso ao Francisco? Não. É o Paulo aqui no verso 19 que diz assim, ó, portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. Ao contrário, são concidadãos do povo de Elohim e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários, dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada e está crescendo para se transformar em um templo santo em união com o Eterno. Sim, em união com ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Elohim. Nós não possuímos mais uma identidade de estrangeiro ou a identidade de um forasteiro. Podemos tê-la fisicamente, mas espiritualmente nós temos uma identidade judaica. Paulo fala que nós somos co-cidadãos do povo de Elohim, da comunidade de Elohim. Irmãos, eu consigo ser concidadão dessa comunidade. Falando do domingo, Léo? Eu consigo ser concidadão dessa humanidade. Falando do Natal? Eu consigo ser concidadão dessa comunidade sendo um antissemita? Tem alguma coisa diferente no cristianismo? Talvez o antissemitismo não está tão forte, tão visível aos olhos das pessoas, mas ele entra quando você estabelece o domingo, que você vai ver que essas coisas foram estabelecidas quando havia o tempo da Inquisição. É só estudar a história. Quando os judeus eram mortos pela prática do Shabat, quando os judeus eram mortos porque tem a liberdade de não comer um alimento que não é caché, ter a liberdade de comer um alimento que é caché. Quando os judeus foram privados das suas liberdades, caché quer dizer uma comida pura, não contrária àquilo que Elohim disse para não comer. Levítico 11. Você precisa entender que quando nós voltamos para o domingo, quando nós voltamos para as festas pagãs, nós estamos voltando para a prática do antissemitismo, que tentou tirar primeiro isso da comunidade judaica para depois exterminá-los. Foi assim que Hitler fez. Hitler tirou os seus lares, tirou o convívio familiar, tirou a liberdade dos livros judaicos, queimou a Torá, queimou a sinagoga, tirou todo o contexto judaico e pregou o antissemitismo para depois aniquilá-los. Assim fez a aquisição. Inquisição. Eu falei o quê? Roubados. Amém, né? Irmãos, voltar para essas práticas do domingo é matar a sua verdadeira essência, que Paulo fala aqui, que você passa a ser co-cidadãos, ou seja, você passa a ser participante dessa comunidade. Habitação espiritual. Se você for Romanos capítulo 2, vai lá comigo. Eu já cansei de falar aqui que quando eu falo que você precisa... Não, cansar, não pode dizer. Eu já falei diversas vezes, então vamos dizer assim, não. Que quando nós falamos de uma concepção judaica, ou de um contexto judaico, eu não falo de uma vestimenta. Nós estávamos no seminário, e eu vi algumas pessoas se vestindo como judeu ortodoxos. Eu vejo essas pessoas que se vestem como judeus ortodoxos mais distante de ser um judeu do que realmente sendo judeu. Porque, irmãos, a vestimenta,
ela é importante, ela te mostra quem você representa. Mas o mais importante é trabalhar aquilo que é interior, Léo. É aqui que Paulo fala. Paulo fala do interior, ele não fala só do exterior. Nós podemos usar vestimentas judaicas ou características judaicas que nos mostram a nossa referência, quem nós queremos seguir. Mas o que é mais importante nessa característica que eu falo é o meu e o seu interior. Porque que adianta nós ensinarmos sobre o Shabat, mas no Shabat nós fazemos outras coisas, trabalhamos quando nós não precisamos trabalhar, fazemos as nossas diversões, praticamos os nossos esportes e deixamos o Shabat como um dia qualquer. O que me adianta falar sobre uma característica judaica? Mas quando chega a Pessa, eu nem lembro que chegou o Pessa. Quando chega Yom Kippur, eu falo, Yeshua já perdoou os meus pecados. Elohim já perdoou os meus pecados. Mas eu não conquisto essa característica. Por isso que eu estou falando de enxugar o gelo. Eu estou aqui sendo membro da congregação, meu nome está ali, mas eu não sou participante dessa essência desse retorno. Eu não quero viver esse retorno. Que eu pedi para vocês irem lá. Vamos lá, Romanos 2. A Ritona já está aí aprendendo com a pastora Sandra e com o Robertinho. Romanos no capítulo 2, no verso 17, diz assim, ó. Eu vou ler bem devagar, irmãos. Entretanto, se você se diz judeu, apoia-se na Torá e orgulha-se de Deus, de Elohim, e conhece sua vontade e aprove o que é correto, porque tem sido instruído na Torá, está persuadido de ser um guia para os cegos, uma luz nas trevas, instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e um mestre de crianças. Por que tem na Torá a expressão do conhecimento e da verdade? Então você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo, pregando, não roubem e rouba, dizendo, não adultere e adultera. Você que detesta ídolos, comete atos de idolatria. Você que se orgulha tanto da Torá, desonra a Elohim, desobedecendo a Torá, como está escrito no Taná. Por causa de vocês, o nome de Elohim é blasfemado entre os goíns, entre os gentios. Porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão torna-se incircuncisão. Portanto, se um homem incircunciso guarda as exigências justas da Torá, não será a sua incircuncisão considerada circuncisão? Na verdade, o homem fisicamente incircunciso, que obedece à Torá, condenará você, que apesar de ter passado pela Berit Milá, que quer dizer a circuncisão, Brit Milá, e ter a Torá escrita, transgride a Torá, porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. A circuncisão não é apenas exteriormente a física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, não literal, para que seu louvor não preceda dos homens, mas de Elohim. Irmão, ser um verdadeiro judeu, Paulo chama aqui um verdadeiro judeu, aquele que observa os mandamentos da Torá. E ele está falando aqui dos gentios, dos estrangeiros, de mim e de você. Eu não posso falar de retorno sem falar de Yeshua e sem falar da Torá. E eu não posso falar de retorno se eu não tiver uma característica judaica. Se eu tiver um retorno dentro desse contexto judaico que Paulo aqui fala. Por isso que nós precisamos, eu coloquei aqui, nossa identidade é judaica, não é mais estrangeira. É uma identidade judaica que ama a Torá, que respeita e guarda o código da aliança, que guarda o Shabat, que observa as festas bíblicas, que aperfeiçoa o amor ao próximo, que ama os judeus e a nação de Israel, que ora pela paz de Jerusalém e assim por diante. Irmãos, para que a gente entenda um pouquinho melhor dessa característica, eu preciso mostrar um exemplo para vocês. Um exemplo pelo qual nós estamos inseridos integralmente nele. Vai no livro de Ruth. Nós cantamos? Eu não estava aqui não. Cantamos? Amém. Glória que Elohim está confirmando a palavra. Vai no livro de Ruth que você vai ver que Ruth está no nosso contexto.
no nosso contexto, não era uma judia, não nasceu na nação de Israel, era de uma nação que, pelo contrário, era até inimiga da nação de Israel, mas naquele período não, mas era inimiga. E você vai ver a característica de Ruth e como você se torna um verdadeiro judeu ou uma verdadeira judia. É dentro dessa característica que Ruth faz, irmãos, que nós precisamos observar. É nesse contexto aqui que Paulo fala que nós precisamos, que nós somos judeus no interior. É nesse contexto de Ruth. Ruth no capítulo 1. Irmãos, esse livro, quando você começa a ler, dá vontade de chorar. E nós vamos ler bem ele, tá? Que eu não posso ensinar sem falar bem dele. Oi. Chiquinho, nós temos que corrigir essa questão da plenitude, porque você está falando todo o tempo da plenitude dos gentios. Amém. Porque Paulo diz, não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, Amém. que o endurecimento veio em parte a Israel, até que entre a plenitude. O que é plenitude? É cheio, é completo. Amém. É quando você está lendo o tempo Amém. inteiro. Quando os gentios entenderem. Que abraçarem a minha aliança. Abraçarem a minha aliança. Amém. Eles entrarão em plenitude. Amém. Irmãos, quando você estuda sobre o livro de Ruth, você vai ver que tem duas características aqui de um estrangeiro. Existe Orfa, é Orfa o nome dela, né? Orfa e Ruth. Orfa representa, Léo, aquele estrangeiro que só está secando zelo, como eu falei. Ele só está aqui com o nome escrito, mas o coração dele está lá nos deuses dos seus pais, está lá nos deuses das suas nações, está lá nos deuses estabelecido. Quando eu falo pais, não estou referindo a minha mãe não, hein? Tadinha, ela está quietinha no canto dela ali. Minha mãe ensinou o verdadeiro caminho de como ter um bom caráter. Isso ela sempre me ensinou. E eu quero, quando eu falo do contexto dos pais, aqui eu estou falando do contexto da nação, que quando a nação ensina os seus cidadãos a viverem nos caminhos dos seus deuses. E quando você visualiza Orfa e você visualiza Ruth, você vai ver aqui duas características. Aquele gentio que simplesmente quer ser participante de algumas coisas, mas o seu desejo é de voltar para os seus deuses. E tem Ruth. Ruth é uma verdadeira judia. Ruth tem o seu coração tratado e deseja voltar para a sua verdadeira origem. Deseja ter, como a pastora falou, a plenitude da vida que Elohim estabeleceu para ela, constituída e estabelecida na vida dela. Aqui, irmãos, está um verdadeiro exemplo de como que é abraçar a aliança que o profeta Isaías descreve lá no capítulo 56. Que ele fala que aqueles gentios, aqueles estrangeiros que se chegarem a mim, que guardarem o meu Shabat e que abraçarem a minha aliança, terão um nome maior do que das filhas e filhos. Ruth teve esse nome maior. Uma gentia faz parte da ascendência de Yeshua HaMashiach. Irmãos, uma gentia faz parte da ascendência de Yeshua HaMashiach. Porque ela abraçou a aliança. Aqui em Ruth, no capítulo 1, diz assim, ó. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Equilion, Efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas, ou seja, estrangeiras. O nome de uma era Orfa e de outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com ela as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nessa terra ouviu que o Eterno tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe,
O Eterno use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Eterno vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. Então elas a beijou, e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mas amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Eterno se descarregou contra mim. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus Deus. Noemi entendia o conceito espiritual direitinho. Ela só pediu volta para a casa da sua mãe, dos seus pais. O que ela disse? Orfa voltou para a casa de sua mãe e para os seus Deus. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não me enche para que te deixe, e me obrigues a seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Elohim. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me, ó Eterno, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, aqui está uma verdadeira gentia, Léo, que está dentro daquele contexto de Isaías capítulo 56, que abraçou a aliança. O teu Elohim será o meu Elohim, o teu povo será o meu povo. Irmãos, é nesse contexto, quando nós entendemos que Yeshua nos trouxe para ser participante, nós entendemos no exemplo de Ruth. É assim que é ser participante dessa comunidade. É assim que é ser participante desse retorno. É isso que é retornar. Esse é o verdadeiro exemplo de um retorno. Não existe outro exemplo melhor do que esse. Ruth voltou inteiramente, largando os seus deuses. Os deuses que a sua nação mostrou. Para voltar e servir a sua verdadeira origem. Que está lá em Bereshit, no capítulo 1, que nós lemos. Irmãos, quando a gente estuda a história de Ruth, de Orfa aqui, que a gente vê que ela abandona, você vai ver que ela representa os gentios que desistem de servir a Elohim e abandona essa aliança, de abraçar essa aliança e volta para os seus deuses. Em Hebreus, no capítulo 10, segura aqui o livro de Ruth, vai lá em Hebreus, no capítulo 10, você vai ver que qual é o sentimento de Elohim contra esses estrangeiros, contra esses gentios. Hebreus, no capítulo 10. No verso 37 diz assim, ó. É porque eu acho que eu estou passando muito do tempo já. Ó, Hebreus 10, no verso 37 diz assim, ó. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. É nesse contexto que Orfa estava inserida. É nesse contexto que está inserido aquele que quer abandonar o Shabat e voltar para o domingo. Aqueles que querem abandonar o conceito da Torá e voltar para as tradições estabelecidas pelos homens. E se você continuar, ele diz assim, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, quando a gente estuda o livro de Ruth, eu vou ter que Ruth representa os estrangeiros que amam o Elohim e abraçam a sua aliança, que ama a nação de Israel e faz dela a sua nação e de Elohim o seu Elohim. Esse é um verdadeiro judeu. Esse é o judeu que Paulo fala lá em Romanos no capítulo 2. Esse é o judeu que Paulo fala lá em Efésios no capítulo 2. Esses são os gentios que foram enxertados na oliveira, que Paulo está dizendo lá em Romanos no capítulo 11, que são participantes do mesmo alimento, da seiva que alimenta a videira que é Israel. Esses são os verdadeiros judeus. Quando você estuda a história de Ruth, você vai ver que Ruth,
ela tinha compreensão da Torá, irmão. Se você estudar no capítulo 2, e depois nós podemos até ler o capítulo 3 bem rapidinho, você vai ver que o capítulo 2, não tem mais tempo, né? Você vai ver que o capítulo 2, ele fala que Ruth, ela tinha um conhecimento da Torá, que ela absorveu aquilo da sua sogra. Que ela faz? Ela vai no campo de Moabe e ela colhe simplesmente os frutos que estavam onde? No chão. Se você for estudar a Torá, você vai ver que os frutos que caem no chão, ele pertence a quem? Aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros. Ela vai e pega aqueles frutos no chão, Léo, porque ela sabia que a Torá permitia a ela adquirir aqueles frutos, porque ela é pobre. Porque ela era humilde, porque ela era uma estrangeira. E ela vai ajudar ela e a sua sogra. Irmão, só para a gente encerrar. Você vai ver que Ruth, no momento que ela, aqui nesse livro de Ruth, que é lindo, que são 3 folhas, você lê ele rapidinho. Existem 4 personagens importantes. Noemi, Ruth, Orfã, que representa um mau exemplo, e Boaz. Você vai ver que ele, e que é mais interessante, que eu preciso ler isso aqui com você. Eu não posso deixar de ler isso aqui com você. Vai lá no capítulo 4. Que você vai ver que Boaz aqui, ele busca cumprir a lei do levirato, que está lá em Deuteronômio no capítulo 25, do verso 5 em diante, que depois você pode ler. Ruth, não, eu só estou falando. Ele resgata o nome do marido, dos filhos de Noemi. Né? Você vai ver o contexto aqui que Ruth está introduzida e a percepção que a nação de Israel tem do caráter de Ruth, que é o mais maravilhoso, irmãos. É aí que entra a plenitude dos gentios, que Paulo fala, que quando a plenitude dos gentios tem entrado, todo Israel será salvo. Porque verão que o nosso caráter está baseado nos ensinamentos da Torá e do Mashiach. É dentro desse contexto, Rutinho, que nós precisamos fazer o retorno para Elohim, com a Torá estabelecida, com o Shabat estabelecido, com as festas bíblicas, respeitando as autoridades que eles possuem sobre nós e abraçando essa aliança, sendo participante verdadeiramente dessa comunidade. Aqui, em capítulo 3, quando Boaz casa, só quero ler aquela parte que Boaz ele chega falando que bendito era Ruth, porque ela não escolheu um jovem. Boaz devia ser um senhor de idade feio, tadinho. Feio, tadinho. É um senhor de idade, todo respeito, mas devia ser um senhor de idade, era um homem rico. E ele fala assim, bendito sejas tu, Ruth, porque você não escolheu um jovem dentro das nações de Israel. Você não escolheu um homem rico, nem um pobre, mas você escolheu obedecer a Torá. É o que a Ruth escolheu, por isso que diz a palavra, que enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor eterno, essa será louvada. E eu quero crer que Ruth casou com Boaz o amando e cumprindo a palavra com todo o seu coração, irmão. Depois você encontra aí e lê, quando ele fala assim, bendito seja Ruth, porque não escolheu casar com um jovem. 3:10, disse ele, bendita sejas tu, do eterno, minha filha. Melhor fizeste a tua benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Glória ao eterno, irmãos. Irmãos, é nesse contexto que nós precisamos estar, é nesse amor, é introduzir a nação de Israel e ser participante dessa comunidade. É o que diz aquele verso que a gente canta aqui diversas vezes. Um te dirá, sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó. Ainda outra escreverá na sua mão. Sou do Elohim, por sobrenome tomará o nome de Israel. Por que o seu sobrenome não vai ser o nome dos Estados Unidos? Por que não da Europa? Por que de Israel? Porque ali está a nossa referência. Porque nós precisamos ter essa característica. Porque nós precisamos ter esse sobrenome espiritual.
para quando olharem para nós, venha dizer aquilo que disse lá em Deuteronômio que o Léo falou. Verdadeiramente, esse povo é sábio e entendido e detentor da verdade, porque guarda e cumpre a Torá. Que o Eterno possa abençoá-los, que o Eterno venha nos dar uma semana na tua presença e na tua paz. É o que nós pedimos no nome de Yeshua. Amém.